Amados, nós estamos na série de mensagens Olhando para a Eternidade. Ao final do culto, ao final da pregação, eu tenho uma palavra para os pais, tá bom? Mas ao final, tá certo? Eu quero te chamar a atenção para o texto que nós temos lido aqui. Olhando para a Eternidade, o Diário de um Peregrino. Estamos na carta de Paulo aos Filipenses. E eu quero te chamar a atenção para o texto do capítulo 4, versos de número 10 ao 23. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versos de número 10 ao 23. Diz assim o texto sagrado. Ora, muito me regozijei no Senhor por, finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte em minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A palavra evangelho vem de uma palavra grega que significa boas novas, boa notícia, uma notícia de alegria. E a carta aos Filipenses é conhecida como Epístola da Alegria, ou Carta da Alegria. Embora não pareça, nesta carta, por 14 vezes, Paulo usa a palavra alegria. Seja ela no verbo, seja no substantivo, ele usa a alegria como uma coluna central em torno da qual ele está sempre construindo os seus argumentos. Paulo fala de alegria aqui, mesmo quando ele está falando de fome, de dor, de perseguição, de angústia, de esquecimento, de desamparo. Paulo fala de alegria o tempo inteiro. Esta é a carta que mais ele usa essa palavra. A segunda carta que ele mais usa é em Coríntios, onde ele vai falar sobre a alegria de servir ao Senhor, a alegria de fazer parte daquela igreja, a alegria de ter fundado a igreja de Corinto. Mas aqui, irmãos, Paulo, o prisioneiro, está falando com a igreja a respeito de uma alegria que não é comum. Por mais que a gente fale de alegria, de felicidade, e isso é uma coisa na qual nós somos viciados. Nós somos viciados em felicidade. Nós somos viciados em alegria. A gente fica o tempo todo procurando alguma coisa que nos alegre. Vídeos no YouTube, no status, no Facebook, nos Reels do Instagram. A gente fica o tempo todo procurando coisas que nos façam rir, nos divirta. Talvez porque nossos dias sejam muito estressados ou estressantes, ou porque nós temos uma vida muito difícil, ou porque nós temos problemas muito complicados. A gente tenta se divertir de toda forma. Vai pro baba, vai para a televisão, vai para o jogo, vai para o videogame, vai para a conversa, vai para a fofoca, falar a vida dos outros. Tem gente que se diverte assim, né? De toda forma, a gente procura um meio
de tentar, de algum jeito, escapar dessa prisão, dessa coisa dolorosa que é a vida. É doença, é má notícia, morreu fulano, mataram ciclano, tá, coisa, caiu não sei o quê, é uma coisa aqui, é outra má notícia ali, você abre o jornal, tem 500 má notícias para uma boa notícia lá no final. Talvez até com uma nota de rodapé. Apesar de tudo isso, passa bem. Né? É como a gente costuma dizer, morreu, mas passa bem. Todos nós temos essa necessidade de algum tipo de alívio. Mas Paulo mostra que quando nós buscamos alegria, felicidade, contentamento em coisas que não podem fornecê-la, nós somos frustrados. Nós não alcançamos o que nós queríamos e ainda por cima, nós nos tornamos ainda mais depressivos. E por que isso? Porque, meus irmãos, há um fato que não pode ser mudado por ninguém. Há uma questão que não pode ser transformada por nem que seja o maior gênio que já existiu na face da Terra. Se surgir um Einstein de novo, um Einstein da psicologia, surgir hoje, ele não conseguirá mudar essa questão que está intrínseca em nós. Porque Deus fez isso em nós. Como começa as confissões de fé, a maioria delas, as principais, na verdade, as principais confissões de fé reformada, elas começam com a mesma pergunta. Qual é o sentido do homem? Para que o homem? Para que o homem existe? Qual é a razão da existência do homem? E a resposta deles, todos eles, é a mesma. Mais complexa, menos complexa, mas é a mesma. O homem foi criado para glorificar a Deus e se alegrar nele e regozijar-se nele. Então significa que a nossa alma só encontra alegria de verdade em um único lugar. Mas aí vem as circunstâncias da vida. E aí as pessoas costumam pensar que se as circunstâncias são ruins, logo Deus não está abençoando, logo eu não estou alcançando essa tal felicidade que Deus promete. Eu quero te mostrar aqui, te chamar a atenção para o texto, porque Paulo vai mostrar que não são as circunstâncias. Eu sei, você vai dizer assim, você já pregou isso semana passada. Não, eu não estou falando de outra coisa não, estou falando da mesma coisa. Só que ele agora vai encerrar a sua carta mostrando que esse contentamento independe de qualquer coisa. E ele vai usar a própria vida dele como exemplo para isso. Vamos ao texto. Capítulo 4, verso de número 10, Paulo começa dizendo assim. Note que ele está continuando o que ele já vinha falando com os irmãos. Mas ele diz, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Perceba. O apóstolo Paulo está falando aos irmãos lá em Filipos, uma cidade que estava muito distante dele. Ele está em Roma, está preso em Roma. Quem acompanhou aqui a exposição de Filipenses lembra. Paulo está preso em Roma. Ele está esperando o julgamento que provavelmente o levará à condenação, à morte. Então ele está esperando aqui. Paulo está no corredor da morte. Há uma possibilidade que ele saia daqui vivo, como aconteceu. Ele não morreu neste momento aqui, nessa prisão. Não é essa prisão que leva Paulo à morte. Mas ali estava pronto para ser executado. Ok. Ele está preso e está esperando o julgamento por parte de César, por parte do imperador. Pronto. Nessa prisão, Paulo começa a escrever cartas às igrejas que ele não podia ir. Ele está numa casa alugada, permitiram a ele, por ser cidadão romano, o cidadão romano tinha muitos privilégios com relação à lei. Um desses privilégios, e Paulo tem esse privilégio, é de que ele podia responder, entre aspas, em liberdade. Então ele aluga uma casa e ele fica em prisão domiciliar. Tem um grupo de soldados que revezam todos os dias tomando conta de Paulo. Paulo está preso em casa. Porque pregava o evangelho, tá? Paulo não cometeu crime nenhum. Ele está preso por causa do evangelho. Ele está preso por causa do nome de Cristo. Ok? Muito bem. Então, quando ele agora escreve aos irmãos, ele, no final da sua carta, depois de ter falado com os irmãos, depois de ter agradecido a Deus pela vida de Epafrodito, um servo do Senhor, depois de ter falado que Timóteo
estava com ele, e Timóteo sinceramente amava a igreja, era um com quem ele podia contar, e que muitos tinham abandonado a ele. Então Paulo chega ao final da carta, e ele diz, olha, eu fiquei extremamente feliz, eu me regozijei no Senhor. E aqui, irmãos, Paulo usa uma palavra que significa deleitar-se. Talvez, lendo esse texto, você imagine o seguinte, Paulo ficou feliz porque os irmãos mandaram uma oferta para ele. Paulo está feliz porque os irmãos pagaram as despesas que ele tinha. Paulo está feliz porque os irmãos mandaram uma oferta gorda. Então, agora Paulo está feliz, né? Rapaz, aqui agora a conta está recheada, né? O crédito dele foi tirado do SPC, do Serasa, ele pagou as dívidas dele, agora ele está feliz. Não. Ele diz, regozijei-me no Senhor. E a palavra que Paulo usa, irmãos, é a mesma que no Antigo Testamento é usada lá no Salmo 37, verso de número 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. A felicidade de Paulo não é nas coisas. A felicidade de Paulo não está na oferta que ele recebeu. A felicidade de Paulo não está no ato dos irmãos terem se lembrado dele. A felicidade de Paulo é em Cristo. Lembre-se, ele já disse isso antes nessa carta. Cristo é o centro de toda a vida dele. Paulo está feliz, mas ele está feliz em Cristo. E ele deleita-se em Cristo. E ele regozija-se em Cristo. E isso independe de como esteja a vida dele. Paulo está extremamente feliz no Senhor. Por quê? Porque finalmente os irmãos, depois de algum tempo, lembraram-se dele, mandaram uma oferta. Mas ele não está feliz porque os irmãos lembraram dele e mandaram uma oferta. Ele está feliz porque o Senhor tem sustentado uma igreja lá em Filipos, mesmo que ele não esteja lá, mesmo que Paulo não esteja lá. Deus mantém um grupo de irmãos fiéis no meio de uma sociedade corrupta. Paulo está extremamente feliz no Senhor, porque esses irmãos, inclusive, têm a característica, têm a compreensão de serem parte do reino de Deus. Eles não apenas frequentam, fazem parte de uma igreja, eles participam do reino de Deus. Eles estão preocupados com o apóstolo Paulo de tal maneira que várias vezes, não uma só, quando Paulo estava em Tessalônica, é o que ele vai dizer aqui mais à frente, esses irmãos mandavam continuamente ofertas para Paulo, para pagar as despesas de Paulo. E isso não era porque Paulo pedia. Eles mandam porque eles sabem quem é o apóstolo, qual é a causa pela qual ele está trabalhando. O apóstolo está preso, eles vão mandar um servo do Senhor, um ministro de Cristo, para saber como Paulo está, e junto com ele, mandam uma oferta para sustentar, para suprir as necessidades do servo do Senhor, lá na prisão em Roma. Paulo está feliz, mas a felicidade dele é porque Cristo está fazendo isso, irmãos. Cristo é tudo em todos. Esse é o ponto. Cristo mantém sua igreja, independente do apóstolo estar lá pregando ou estar na prisão. Cristo mantém o fervor no coração dos irmãos, mesmo que o pastor falte. Cristo mantém o fervor no coração desses irmãos, e esses irmãos são capazes, inclusive, de doar, de se abster das suas coisas para sustentar o reino de Deus, para colaborar, para contribuir no reino de Deus. Paulo está feliz por esses irmãos, mas ele está feliz no Senhor. Ele regozija-se no Senhor. E ele vai mais adiante dizendo, eu estou feliz porque vocês sempre lembram de mim. Aí no verso 11 ele diz, olha, e eu não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aqui é um ponto, irmãos, muito importante para nós. Nós estamos na sociedade do desperdício. Esta é a sociedade, esse é o tempo, a geração do desperdício. Nós desperdiçamos tempo, nós desperdiçamos coisas, nós desperdiçamos comida. Nós desperdiçamos tudo o que venha para nós de sobra. Tudo a gente desperdiça. Principalmente tempo. A gente joga muito tempo fora, fazendo coisas
A gente tem uma frase, né, um dizer comum, que ainda não entendi direito o que é que significa, não. Mas o pastor disse, não, eu estou aqui matando o tempo. Ou seja, o que é matar o tempo? Eu estou aqui sem fazer nada, querendo que o tempo passe logo. Essa mentalidade é a mentalidade de alguém que diz o seguinte: eu não quero nada, produzir nada, fazer nada, eu só quero que o tempo passe. Para quê? Não sei, eu só quero que o tempo passe. Meu pai, ele tem 91 anos de idade, e ele tem uma coisa engraçada. Ele não tem compromisso nenhum com nada. Quem faz a comida é minha irmã e a moça que trabalha lá em casa, que colabora com a gente. Os remédios dele, minha irmã, que dá ele no horário. Se ele precisa de qualquer coisa, as contas da casa, ele não pega mais, ele não paga mais conta nenhuma. Ele não tem nada com o que se preocupar. Mas se você chegar lá e sentar meia hora com ele, você vai ouvir ele dizer pelo menos 3 vezes: 8h05. Daqui a pouco dá 8h10. E você fica sem saber por que ele está nesse interesse todo de que dê logo às 8h10. Aí dá às 8h10. Aí ele passa um tempo, daqui a pouco ele... rapaz, 8h30 já, né? Daqui a pouco dá 9. Eu acho que ele está só contando o tempo, porque tem que contar mesmo, porque não tem mais nada para fazer de melhor, porque, sei lá. O tempo dele, as horas dele são sempre assim: não, porque ele acorda muito cedo. Antes ele dizia que acordava muito cedo porque ele tinha que fazer o café da manhã. Não era obrigação, mas ele se impunha uma obrigação, para dizer que tinha alguma coisa que era dele, responsabilidade dele, né? Então ele vai lá e faz. O tempo é uma coisa que escapou dele, mas ele não percebeu ainda. Então ele continua tentando ali, de alguma forma, antecipar as coisas. Ele se tornou extremamente ansioso, ele fica muito inquieto, ele olha o tempo todo para o relógio, ele passa o tempo todo olhando para a televisão, o dia inteiro olhando para aquela televisão. Mas por quê? Porque não há nenhuma outra ocupação para ele. Ele não pode mais trabalhar. Ele não tem mais condição de fazer outras coisas. Ele não tem mais capacidade física nem mental de fazer outros trabalhos. Então ele passa o tempo todo matando o tempo. Paulo aqui mostra que ele não está na prisão passando o tempo. E que também, esse tempo que ele recebe, que esse trabalho que ele está fazendo, não é só por fazer. Ele tem um propósito. E nesse propósito, dentro desse tempo, Paulo aprende algumas coisas. E dentro de tudo isso que ele vive, tudo que vem a Paulo, todas as experiências que vêm a Paulo, dentro desse tempo, são experiências que vão ser necessárias para ele. E vão ensinar a ele a ser um homem temente a Deus e que descansa no Senhor. Um homem que deleita-se, que se agrada, que tem prazer em Deus. E que por ter prazer em Deus, não se preocupa, não se desespera por coisa alguma. Ele diz aos filipenses: irmãos, eu não falo essas coisas por necessidade, porque eu já aprendi a estar contente com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Uma outra tradução diz treinado. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eita, que esse povo já gosta de isolar esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí bota no carro, bota no tênis, bota na camisa, escreve no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, bota no status, e ainda bota como desaforo para aquela pessoa que falou para ele que ele não ia conseguir passar no concurso, né? Bota lá para responder aquela pessoa que disse a ele que ele não conseguiria comprar o carro novo. Posso todas as coisas que ele me fortalece. Ainda bota no fundo do carro para a pessoa ver. Irmãos, esse texto não está falando de que o que eu quiser, eu faço. Não é isso que o texto diz. O que eu quiser, eu determino e acontece. Nunca foi isso que esse texto diz. Muito pelo contrário. Extremamente contrário a tudo isso. A teologia da prosperidade, essa infame que ainda resiste no mundo, e principalmente aqui no Brasil, esse trem que acabou com metade das igrejas do Brasil,
A teologia da prosperidade ensina que o crente deve determinar sua vitória, que deve determinar sua cura, que deve determinar sobre... Não, porque você não pode aceitar a doença, você não pode aceitar a miséria, você não pode aceitar que falte as coisas, você não pode aceitar. Determine sua vitória. Não, meu irmão. Só quem determina as coisas é Deus. Deus é o único que decreta. O único. Ninguém tem poder de decretar coisa alguma, a não ser Deus e os governantes, né? Chega lá na caneta e decreta. Mas aquele decreto dele passa logo. O de Deus é eterno. Deus decretou no princípio que o céu fosse separado em dia e noite. Mudou? Não mudou. O decreto de Deus permanece o mesmo. Nós estudamos isso aqui na terça-feira. Quem quiser mais detalhes, venha na terça-feira que você vai aprender. Quando Deus decreta, acabou, irmãos. E Ele é o único que faz isso. Mas quanto a nós, a nossa vida, nós não mudamos a nossa vida com uma simples palavra, não. Paulo aprendeu não a mudar as circunstâncias. Paulo aprendeu a contentar-se nas circunstâncias. Paulo aprendeu a estar descansado, independente do que aconteça. Paulo aprendeu a confiar no Senhor. Paulo está alegre no Senhor. Paulo, está faltando a comida na despensa. Eu sei passar fome. Paulo tem fartura. Eu não vou me ensoberbecer, porque eu tenho muito agora. E aí, irmãos, eu lembro de um texto lá de Provérbios, capítulo 30, versos 7 ao 9. Assim que eu li esse texto, eu lembrei desse versículo, porque eu li Provérbios Novo Convertido e eu achava muito interessante esse texto. Provérbios, capítulo 30, versos 7 ao 9, diz assim: duas coisas te peço. Isso aí é o autor de Provérbios orando ao Senhor. Não mas negue, antes que morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me só o pão que me é necessário, para que eu, farto, não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, não venha furtar e profane o nome de Deus. O autor de Provérbios diz a mesma coisa que Jesus disse na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A mesma coisa que Jesus ensinou no capítulo 6 de Mateus. Não se preocupe com o dia de amanhã. Deus veste os lírios, Deus alimenta os passarinhos, cuidará muito mais de vocês. Vocês valem mais do que pardal. Olha como é que Cristo mostra isso. Agora, olha como o Provérbios traz isso já lá, muito antes. E olha como Paulo confirma isso. A minha alegria não depende das circunstâncias. Eu sei, irmãos. Doença é um negócio complicado. Os irmãos que já... A irmã Terezinha deu testemunho aqui agora. O irmão Reis, os irmãos que têm outras enfermidades aí, os irmãos que têm dificuldades, alguns irmãos que nem estão vindo à igreja por conta de dificuldades de saúde. Eu sei. Ninguém aqui vai ser hipócrita de dizer nada... Isso aí não é nada que você está sentindo, não, rapaz. Isso aí é frescura. Isso aí você não. Olha, em nome de Jesus, vai, nem que vá arrastando, mas vá para a igreja. Vai de moleta, vai de cadeira de roda. Chama SAMU, mas vai para a igreja. Não, eu não vou chegar a esse ponto de exagero. Mas eu te falo uma coisa, meu irmão. Independente das dores que nós sentimos, a paz que há em Cristo, a alegria que Deus concede, não depende e não se afasta de nós quando essas coisas encostam. A alegria que Deus coloca em nós não é uma alegria natural, é uma alegria sobrenatural. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é sobrenatural. É o ato de Deus nos colocar em paz quando o mundo todo está caindo ao nosso redor. É o ato de Deus nos dar alegria, nos fazer sentir alegria, contentamento, gozo, paz, tranquilidade, quando tudo está desabando. É quando está todo mundo correndo por desespero, você simplesmente se sentar e dizer, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor controla todas as coisas. O meu caminho foi desenhado pelo meu Senhor. Ele sabe para onde Ele está me levando. O Senhor é meu pastor. Ele não falta. Paulo sabe disso, irmãos. E é por isso que ele confia.
Mas Paulo, você está preso. Não importa, o Senhor é o meu pastor. Mas foi por causa desse Senhor que é teu pastor que tu está preso. Irmãos, para complicar mais ainda, e para que talvez a gente não pense que Paulo está sendo assim, não, Paulo está falando de coisas que ele não sabe. Ele está preso, mas está preso em Roma, na casa dele, uma casa alugada. Na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, se eu não me engano, a partir do verso de número 30, ele começa a descrever tudo que ele sofreu. Todo o sofrimento que ele teve por causa do evangelho. É claro, Paulo ali está respondendo a pessoas que diziam, você não é apóstolo, você não tem autoridade para falar conosco. Então ele começa a responder, diz, olha, irmãos, eu fui lançado de cima de um muro por causa do evangelho, porque os da cidade queriam me matar. Então meus irmãos, para que eu não morresse, me lançaram do muro embaixo. Eu fui apedrejado até a morte, eles acharam que eu tinha morrido, mas eu sobrevivi. 3 vezes os judeus me deram 40 chibatadas. Por 3 vezes eu fui apedrejado. Por 3 vezes sofri açoites. Frio, fome, naufrágios. Lembra lá de Paulo, no livro de Atos, se não me engano, capítulo número 26, 25. Paulo está viajando, está a caminho de Roma, mas há uma tempestade enorme e o barco vai afundar. E a confusão está tão grande que o pessoal começa a querer pular. E ele diz, olha, o Senhor me disse que esse navio chegará ao seu destino e ninguém morrerá, desde que permaneçam aqui. E assim foi. O navio despedaçou-se perto da praia. E aí o pessoal, rapaz, foram os deuses do mar que tentaram matar a tripulação. Tinha muito bandido, né? Tinha muitos julgados, condenados. E as pessoas que estavam ao redor dele falaram, meu Deus, esse homem não morreu por causa do naufrágio, mas veio uma serpente e vai matar ele. Esse homem é maldito. Só que Paulo sacode a serpente e nada lhe acontece. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo tinha muita experiência com sofrimento. Ele sabia o que era sofrer. E aí a gente se lembra que Isaías, no capítulo 53, ele diz que o Senhor Jesus era um servo sofredor, que sabia o que era padecer, irmãos. Sabe, amados? Mas, diante de tudo isso, está padecendo, está sofrendo, tudo ao redor está desabando. Como é que Paulo fala com a igreja? Se alegrem, regozijem-se, estejam felizes. Meus irmãos, regozijai-vos no Senhor. E aí ele diz, outra vez vos digo, regozijai-vos, estejam felizes. Paulo está feliz, ele diz, eu me alegrei por, de novo, poder reviver o contato com vocês. Paulo está feliz, irmãos. Então, amados, observe, essa alegria, ela não depende, ela não está aliada às circunstâncias. O que é que você está sofrendo, irmãos? O que é que você está padecendo? O que é que está acontecendo com a sua vida? Qual é o ponto, qual é a situação que está tirando você do eixo? Independente do que aconteça, meus irmãos, não há desculpa para o crente dizer, não tenho contentamento, não tenho alegria, minha vida é só de sofrimento. E se você está talvez correndo atrás de alegria em outras coisas, inclusive, meus irmãos, tentando encontrar alegria em relacionamentos, tentando encontrar alegria em um trabalho, tentando encontrar alegria em um esporte, tentando ser feliz com uma coisa que você vai ter e vai ser feliz. Se você não estiver contente, se você não estiver satisfeito em Cristo, se Cristo não satisfaz a sua alma, absolutamente nada irá satisfazer. Você será sempre uma pessoa triste,
infeliz, cabisbaixo, incompleto, sempre correndo atrás da felicidade, como desculpa a expressão, mas como o pessoal costuma dizer, como um cachorro correndo atrás do rabo. Sempre andando em círculos, sempre buscando uma coisa que você sabe que não está lá. Sempre procurando o objetivo quando você deveria estar caminhando até ele. Amados, quando a gente briga para ter uma coisa com a qual Deus não quer nos dar, ou com uma coisa que não nos é necessária, e isso Paulo mostra muito claramente aqui. O Senhor tem suprido todas as necessidades. Diariamente. Todas as necessidades. Mas nós somos daqueles que dizem, se eu não fizer, não acontece. Se eu não pegar aqui, se eu não levar lá, se eu não fizer, não vai acontecer. Então eu tenho que correr atrás, eu tenho que brigar, eu tenho que conseguir. Eu vou fazer isso. Não estou dizendo para você ser indolente, não. Não estou dizendo para você cruzar os braços e esperar que as coisas caiam do céu, não. Mas, meus amados, cuidado. Porque quando você coloca o seu coração nas coisas, Cristo já não faz mais nenhum sentido para a sua vida. E Paulo diz claramente que é em Cristo que ele está contente. É no Senhor que ele sabe padecer todas as coisas. Agora é interessante. Ora, Paulo, se você diz que está contente, que sabe padecer necessidade, que sabe tudo isso, por que você está agradecendo aos filipenses por terem enviado a oferta? Aqui é uma outra lição. Os filipenses mandaram a oferta para Paulo. E é interessante, irmãos. Quem está satisfeito em Cristo se preocupa com o bem-estar dos outros. Aqui é um outro problema. Nós estamos buscando a nossa felicidade. Paulo diz, irmãos, eu não estou buscando fruto para mim, mas para a glória de vocês. Algo que frutifique para vocês, para a glória de Deus. Paulo está buscando frutos que aumente a vossa conta. Versículo de número 17. Paulo não está preocupado com ele, está preocupado com a igreja de Cristo, com as pessoas que estão na igreja. Quando eu estou satisfeito em Cristo, quando as minhas necessidades estão todas diante do Senhor, eu tenho tempo para me preocupar com o outro. Mas eu sou tão egoísta, eu sou tão ensimesmado, que a minha felicidade é a minha única, meu único propósito, a única coisa pela qual eu brigo. Porque se eu não brigar por minha felicidade, ninguém vai fazer isso. A pior frase que eu já ouvi na minha vida. Se eu não me amar, ninguém vai me amar. Mentira, isso é idolatria. Se eu não correr e buscar as coisas que eu preciso, ninguém vai cuidar de mim. Mentira de novo. Nós não somos feitos para nós mesmos, irmãos. Nós somos feitos para o outro. Olha para a Escritura. Olha para os mandamentos. Deus nos faz para a glória dele. E ele diz, o resumo do mandamento que está em Deuteronômio, capítulo 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Entende isso? Seu coração não pode estar tão voltado para si mesmo, que a sua única preocupação seja a sua vitória, seja a sua glória, seja o seu contentamento. Se você está satisfeito em Cristo, se Cristo é verdadeiramente a tua alegria, você terá tempo de cuidar dos outros. Você terá tempo, você terá olhos para a necessidade dos outros. Você deixará de ser egoísta, soberbo. A soberba é um negócio estranho, irmão, porque ela engana a gente. Existe a tal da falsa soberba. Eu não sei como é que o pessoal gosta. Tem uns eufemismos, né? Tem uns malabarismos do português. A falsa soberba. E é igual a falsa modéstia. A falsa modéstia, você sabe, né? É aquela pessoa que diz, eu sou muito humilde, irmão. Muito humilde. Pode ficar tranquilo, porque eu sou uma pessoa muito simples, muito humilde. Né? Aí quando você vai dar a água para ela num copo de louça seca, né? Aquele do extrato de tomate, aí você dá a água para ela, né? Coisa feia.
Tem uma xícara. Ou se você vai na casa de uma pessoa assim, que ela costuma se apresentar como uma pessoa simples e humilde, na conversa você percebe que não há humildade nenhuma. A falsa soberba é aquela que a gente não percebe que nós somos soberbos. É quando a gente nega que precisa de ajuda. É quando a gente nega que necessita de socorro. É quando a gente diz, eu não preciso de ninguém, eu resolvo. Eu não preciso confessar meus erros. Eu não preciso de ninguém orando por mim. Você viu a irmã Terezinha aqui falando da alegria dela, dos irmãos terem orado por ela. Nós estamos, nas quintas-feiras aqui, os irmãos que vinham continuamente. Nós oramos aqui pela vida da irmã Terezinha, pela vida de outros irmãos. Os irmãos oram aqui, uns pelos outros. Mas o falso soberbo é assim, eu não preciso de ninguém. Mas não é porque eu sou soberbo não, gente. É porque eu não quero dar trabalho. É porque eu acho que cada um tem os seus problemas. Não, irmão. É porque nós não temos mais o costume, o temor de Deus e a obediência à Escritura, em que nós somos ensinados a levar as cargas uns dos outros, a partilhar do sofrimento com os outros. Quando a Bíblia diz, se alguém está alegre, cante, se alguém está triste, ore, ali não é em particular só não, tá? Porque Tiago está escrevendo para os irmãos, para a igreja. Ele está falando com o corpo de Cristo. Você está alegre? Cante com os irmãos, adore ao Senhor no louvor comunitário, no louvor congregacional, adore a Deus junto com os irmãos. Você está triste? Ore com os irmãos, chame os irmãos para orar com você, participe da oração com os irmãos, diga, irmãos, orem por mim, meu coração está despedaçado. Ore junto, levem as cargas uns dos outros, ajudem aqueles que estão mais fracos. Nós somos chamados a isso, irmãos. E Paulo faz isso várias vezes aqui. Ele diz, quando ele agradece aos irmãos, ele fala dessa alegria de ter os irmãos preocupados com ele. Os irmãos lá na Ásia, preocupados com Paulo, preso em Roma. E é interessante que Paulo diz que havia um irmão que procurou por ele, se eu não me engano, na carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, Paulo diz que tinha um irmão lá que procurou por ele diligentemente, porque não sabia onde é que ele estava, né? Onde é que ele estava preso. E esse irmão saiu de lá da região onde ele estava, de lá da Ásia, de lá de Éfeso, e foi procurar Paulo em Roma, e só descansou quando achou onde Paulo estava. Preocupação com ele. Ah, mas era só com Paulo. Não, irmãos. Você vê a preocupação da igreja uns com os outros. Aí Paulo diz, irmãos, vocês se preocuparam comigo, vocês enviaram mantimentos, estou repleto, estou abastecido, tenho de sobra, e sou grato a Deus por isso. Aí interessante, no verso 19, Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, está no plural, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo diz, o meu Senhor, o Deus a quem eu sirvo, suprirá os irmãos em tudo, gloriosamente. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês em tudo, de forma gloriosa. Sabe o que é isso, irmãos? Significa que, além de não faltar, a providência de Deus, quando chega para nós, é gloriosa. Nós glorificamos a Deus. E as pessoas que estão ao nosso redor glorificam a Deus, mesmo que indiretamente. Elas dizem, poxa, graças a Deus, né, o irmão foi atendido, o irmão foi assistido, o irmão está sendo atendido. Meu Deus, segundo as suas riquezas. E Paulo diz, segundo as suas riquezas. Deus nos concede segundo tudo o que ele tem. Agora eu lhe pergunto. E é interessante que no versículo 20 é justamente isso que ele vai fazer. O nosso Deus e Pai, ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Paulo mostra aqui, ele não está tratando com Deus, ele não está sendo tratado por Deus como apenas servo, um servo sofredor.
Paulo aqui está tratando com Deus como pai. Sabe, irmãos, Filipenses não é uma carta árida, seca, onde você não encontra nenhum tipo de sentimento do apóstolo. Pelo contrário, ele se derrama, ele se alegra. O amor do apóstolo é visto claramente, mas principalmente o amor de Deus, as misericórdias do Senhor. O apóstolo está mostrando como essas riquezas, como Deus supre misericordiosamente, gloriosamente. E ele faz isso porque ele é pai. E ele nos trata como filhos em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos adotados por Deus e agora nós somos cuidados por Ele. Se um pai, sendo mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o nosso Deus, que é bom? É assim que Jesus trata, é assim que Jesus nos ensina. Amados irmãos, nós não estamos tratando, ou nós não estamos orando a um Senhor iracundo, a um Senhor que não nos ama, que nos trata apenas como escravos. Somos escravos, sim, mas somos escravos tratados como filhos. Somos servos do Senhor, mas somos tratados como filhos. Ele nos chama de filhos, Ele nos adota como filhos, e Ele nos concede toda a herança de filhos. O cuidado de Deus conosco é o cuidado de um pai. E é aqui que eu tenho uma palavra para os pais. Quando eu disse aos irmãos no início que eu tinha uma palavra para os pais, no final da pregação, é aqui que eu tenho uma palavra para os pais. Aos pais e aos filhos. Logo, para todo mundo aqui, né? Porque ninguém aqui nasceu de chocadeira, né? Aos pais e aos filhos. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil de muitas coisas. E eu não quero fazer aqui, não quero ser chato, dizer assim, porque sempre fala a mesma conversa. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Irmãos, nossa época é muito difícil. Irmãos, essa geração é muito difícil. Independente dos estereótipos. Nossos tempos são tempos difíceis. Não começou o tempo difícil agora, não. Começou na crucificação de Jesus. Lá começaram os últimos dias. Foi lá que começou o negócio pegando fogo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias são difíceis. Mas algumas coisas fogem, escapam. Então, muitas vezes, a gente fica procurando um meio, uma forma, um padrão, alguém para dizer assim, anda por aqui, faz desse jeito, olha, essa forma aqui é melhor. Você busca de alguma forma, procura de alguma forma, uma orientação. Aos homens que são pais, eu digo aos irmãos, quando você pensar na sua paternidade, olhe para Deus. Deus é o nosso padrão de paternidade, irmão. Não tem padrão nesse mundo melhor do que Ele. Deus é o nosso padrão de paternidade. Deus é um pai que, mesmo quando o seu filho erra contra ele e o causa, traz ira para ele, ele corrige. Mas a Escritura diz, Deus corrige a todo aquele que Ele ama. E mais, se vocês estão sem correção, logo não são filhos, são bastardos. Ou seja, vocês não fazem parte da família. Os filhos de Deus são trazidos, como diz o pessoal, em rédea curta. Deus nos orienta, nos corrige, nos concede. Pais, não tenham medo de corrigir seus filhos. Não deixem de corrigir seus filhos. Porque eu digo uma coisa para os irmãos. Por causa da negligência de muitos pais, hoje, muitos homens não são mais homens. Muitos têm entrado na droga, no tráfico, na criminalidade, têm vivido uma vida desregrada, têm vivido uma vida vergonhosa, porque não foram corrigidos. Porque não tiveram orientação. Deus nunca nos deixa sem correção. Nunca. Você nunca vai errar em paz. Você nunca vai pecar em paz. Nunca. Deus sempre nos corrige. Não ouse você, como pai, deixar de corrigir seu filho. Mas lembre-se de uma coisa. A correção não é por raiva, não. Não é por ódio, não. A correção não é por aquele, rapaz, se eu pudesse eu matava esse trem.
A correção é porque você quer, mais tarde, olhar lá na frente e dizer: Senhor, eis aí o teu servo. O filho que o Senhor me entregou para que eu cuidasse, para que eu orientasse, para que eu criasse ele no temor do teu nome. Eis aí, Senhor, é teu. A Escritura nos diz isso o tempo todo. Ensina o menino no caminho que deve andar. É assim que nós somos chamados. A carta aos Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo chama a atenção dos pais para que eles andem, caminhem, orientem seus filhos. E não provoquem seus filhos à ira. E aí é uma longa dissertação a respeito desse assunto. Mas pais, em nome de Jesus, sigam o exemplo de Deus como pai. Aos filhos, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. E aí todo mundo entra no bolo. Ser corrigido nunca é bom. Ninguém gosta de ser corrigido. E quem fala que gosta é mentira. Porque toda correção, o próprio texto bíblico diz, toda correção ao seu tempo parece ruim, mas depois produz frutos de alegria. Toda correção é ruim no dia. Tomar uma bronca, ser chamado a atenção, dizer, você está errado, não ande por aí. Aí você fala, mas eu sei. Eu já fui assim. Ao contrário do que pareça, eu não nasci com 40 anos. E minha adolescência foi logo ali. Eu ainda lembro. Não passou tanto tempo assim para eu esquecer, não. Eu ainda lembro de quando eu era adolescente. Eu ainda lembro das minhas rebeldias com 14 anos. Eu ainda lembro das lágrimas da minha mãe por minha causa aos 16 anos. Eu ainda lembro, irmão. E eu lembro que essa rebeldia toda era simplesmente por uma coisa. Porque eu achava que eu tinha capacidade de me guiar sozinho. Eu não tenho necessidade de ninguém estar me dizendo o que fazer. Deus teve misericórdia da minha vida. E não deixou que eu colhesse os frutos da minha rebeldia. O Senhor soberanamente me arrancou da minha rebelião. Eu não vim porque eu quis, eu vim porque Deus me arrastou. E graças a Deus por isso. Eu fui arrastado. Com cordas de amor, sim. Com misericórdia, sim. Mas foi arrastado. E o Senhor me mostrou sua graça, sua misericórdia, seu imenso amor. Para um rebelde. Para um depravado. A cada 10 palavras, 11 era um palavrão. Deus transformou. Para minha exaltação? Não, para a glória dele. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque esse é um mandamento, e é o único mandamento que tem promessa. Dos 10 mandamentos que está na Escritura, o único que vem com uma promessa anexo a ele é esse. Honrem aos seus pais, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Vocês estão vendo jovens morrendo aí? Muitos jovens? Pode ter certeza, são desobedientes. Vocês estão vendo o pessoal andando de qualquer jeito e se jogando, e se perdendo, morrendo aos rodos? Pode ter certeza, são desobedientes. Vivem conforme o seu nariz, vivem conforme a direção. Para onde o nariz aponta, ele vai. Não se permitem ser corrigidos. Ouça a correção. Você não vai gostar. Você vai dizer, não é bom. Não importa. Ouça a correção. Dê ouvidos. Mesmo que você não goste, vá para a cama pensando sobre aquilo que você ouviu. Pense sobre aquilo. Medite sobre isso. E depois chegue à conclusão. Não é que meu pai, não é que minha mãe tem razão. Olhe ao seu redor. Veja os maus exemplos. E viva no temor de Deus. Se os pais devem olhar para Deus e buscar o exemplo dele como pai, olhem, filhos, olhem para Cristo e sigam o exemplo dele como filho. Todas as vezes que Jesus era questionado a respeito do ministério dele, ele dizia, estou aqui para obedecer à voz do Pai. Não faço a minha vontade, mas a vontade dele. Quando Jesus tinha 12 anos, ele foi ao templo e ele disputava com os doutores. Aí José e Maria, naquela confusão toda, cheio de gente, parentada toda, aquele negócio, aquela muvuca. Sabe quando a família reúne para ir para a praia?
Pois é, tipo isso. Aí aquele negócio todo, aquele monte de gente, cadê? Perdeu Jesus. 3 dias depois, viu? É? Pra tu ver como era o negócio. 3 dias depois, lembrar, rapaz. Oxi. Lembra daquele filme Todo Mundo Esqueceram de Mim? Tipo isso, né? 1, 2, 3. Volta de novo. Todo mundo em fila. 1, 2. Tá faltando gente. Cadê Jesus? Ei, Jesus. Bora voltar para buscar Jesus. Voltaram para buscar Jesus. Chega lá e encontra Jesus. Aonde? Discutindo com os doutores da lei. E quando perguntaram a ele, meu filho, a gente te procurando, todo mundo, a parentada toda, a gente voltou lá do meio do caminho. Tu estava aqui fazendo o quê, menino? Tu não viu, estava todo mundo saindo, menino. Vocês não sabem que cabe a mim cuidar das coisas de meu pai? Ele estava obedecendo ao pai. Mas o texto de Lucas é muito claro em dizer, todavia, Jesus foi com eles e era-lhes sujeito. Ele se sujeitou ao seu pai José e à sua mãe Maria. Mesmo sendo o criador deles, mesmo sendo o senhor deles, mesmo sendo Deus que fez eles virem à vida, ele se sujeita a José e a Maria. E nós não queremos nos sujeitar ao pai, à mãe, aos mais velhos. Sejam sujeitos aos seus pais, filhos, para que se prolonguem seus dias sobre a terra, para que as bênçãos de Deus permaneçam sobre suas vidas. Pais, olhem para o exemplo de Deus, amem seus filhos, sacrifiquem-se por eles, faça de tudo para que eles caminhem no reto caminho.